A ideia da consciência negra surgiu de Steve Biko, um ativista anti-apartheid na África do Sul, que formou no final da década de 60 o movimento Consciência Negra e definiu este movimento como a única atitude possível e capaz de resgatar e promover o encontro do negro consigo mesmo. A ideia que influenciou o movimento negro no Brasil. Aqui no país, a data começou a ser utilizada em 1971 para homenagear o líder quilombola Zumbi do Palmares e para trazer essa consciência negra. No século XIX, particularmente, você tinha todas essas redes de luta, de resistência contra a escravidão, que era formada em grande parte por pessoas negras. Houve, sobretudo ali na segunda metade do século XIX, essa participação de pessoas brancas também, mas você tinha uma predominância de pessoas negras, grande parte negros que já eram livres, que eram membros. Então, assim, se você descende de pessoas negras dessa época, provavelmente seus ancestrais participaram dessas resistências. Você descende de pessoas que resistiram à escravidão. E é o momento de lembrarmos essas lutas dos que já foram, dos que estão lutando hoje, lutando pelos que vão vir ainda, pelo pessoal que vai vir amanhã, para que a gente construa um país, um mundo sem racismo, onde a ideia de racismo seja uma coisa do passado. Felizmente ainda não é. Você vê crianças sofrendo racismo ainda hoje. Esses dias atrás eu fiquei sabendo numa escola onde, quando eles dão banana na merenda, eles fazem piadas com alguns alunos fazem piada com os colegas que são negros. Então nós vemos isso presente. Tem gente que tenta dizer que não existe, mas existe. E quando trazemos este termo para Itatiba, não podemos esquecer que a comunidade negra no município sempre se fez presente desde a existência da cidade. E o Quilombo Brotas foi e é um local de resistência e preservação da história preta. Mas sempre houve as práticas de resistência da população negra desde o início. Você tinha formações. O Quilombo Brotas mesmo, ele surgiu como um local de um entreposto das rotas de fuga da escravidão. Você tem histórias, textos escritos de pessoas que tentavam organizar a população negra. Então isso teve Itatiba desde sempre. E aos poucos essa luta do pessoal foi enfraquecendo a escravidão e com o tempo Itatiba ela acabou dando fim à prática da escravidão, né? E ainda de acordo com os ativistas, o dia 13 de maio coloca o negro como objeto da história, como passivos diante da suposta bondade da princesa Isabel. Enquanto o dia 20 de novembro ressalta a força de luta e resistência desse grupo durante a história do Brasil. Dia 20 de novembro, a gente acaba se reunindo, né, tendo mais oportunidades para a gente estar mostrando as nossas atividades, né, até para realmente dar mais atenção sobre isso, né. Até muitas pessoas que de repente não tinham consciência racial, de repente vai no evento de 20 de novembro, tem uma roda de capoeira, tem de repente uma apresentação de samba, ou até falando sobre o próprio 20 de novembro, começa a conhecer mais um pouco sobre a nossa história. Porque infelizmente, apesar de ter leis nas escolas, que no caso tornam obrigatório, né, a questão do estudo da cultura, da história afro-brasileira e africana, na prática tem pouco isso. Então muitas vezes esses espaços que a gente consegue em novembro, a gente acaba até educando a população, tanto as pessoas pretas como brancas também. Existem alguns comentários que são basicozinhos, tipo Dia da Consciência Humana. Podia ter também, porque a consciência humana talvez ajudasse também esse povo branco a entender que nós queremos só um dia de celebração, um dia que a gente... Na verdade, nós estamos comemorando a luta preta, não só a luta preta fora do município, mas a luta preta dentro do nosso município também. Quantas pessoas já passaram por aqui pretas, que já lutaram? Quantos professores devem ter tido? Quantos engenheiros? Quantos advogados? Quantas casas foram construídas pela comunidade preta? Grupos artísticos, teatrólogas, jornalistas, né? Câmeras. E eu acho que é um dia de celebrar. Essa data foi também construída, inventada, não sei qual termo que vocês queiram usar, para isso, para que as pessoas se unam, mas não foi nos dada de graça. Ela teve uma luta, as pessoas passaram a partir daí a se empoderar, a entender que elas existiam no mundo enquanto seres humanos, e é só isso que nós queremos. E queremos também que, independente de você ser branco, preto, indígena, que você celebre com a gente, que você venha nos dar essa oportunidade de nos conhecer direito, de ver como nós somos bacanas, não só no Carnaval, não só no Dia da Consciência, mas em todos os dias do ano.